Ficamos sobre os pés para nós recebermos o pastor Jonas, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Não mova do seu lugar, esteja atento, porque com certeza Deus tem uma palavra para o nosso coração. Então aproveite todos esses minutos de preleção da palavra do Senhor. Pastor Jonas. Graças a Deus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. É uma satisfação, uma honra de poder estar aqui. Quero agradecer ao ministério desta igreja, a pessoa do nosso pastor, presidente, pastor Eduardo, também do nosso pastor que está o representando nesta noite, pastor Moza, e ao ministério que se encontra nesta localidade pela liberdade que nos dá. Aos muitos amigos que deixamos aqui, há 23 anos congregamos nesta região, estivemos aqui, não iremos citar os nomes porque poderíamos esquecer de alguns nominalmente, porém jamais amistosamente. Mas leamos a palavra de Deus, que está no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 8, carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, capítulo de número 8, versículo de número 31 ao número 39 nesta noite. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Verso 31 em diante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem se separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda de pé, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, a Tua palavra é tremenda, é poderosa, é gloriosa. Ela fala por si mesma. Ela é tão grandiosa que ela salta eu, o inútil, o miserável, o pecador, e atinge o coração de quem necessita ouvir a Tua voz, Pai. Deus, que a Tua palavra venha falar, que eu me cale, o Senhor fale, que a Tua igreja ouça a Sua voz, que a Tua igreja sinta o Teu toque, que a Tua igreja seja acalentada, renovada, restaurada, edificada pela Tua palavra. Eu confio, eu creio. Pai, que a Tua palavra seja como escudo, como espada, como luz, como sal, como força, como renovo, como graça, como glória. Toma-nos nesta noite pela Tua palavra, em nome de Jesus. Toma o seu assento e vamos trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem separado, escolhido por Deus, cujo próprio Deus disse que Paulo era um vaso, separado para a honra, para os gentios. Deus utilizou Pedro, com a sua capacidade, dentro da sua visão, dentro da questão social, dentro da questão cultural, para falar para os judeus, por causa da sua visão e a sua aproximação
dos judeus, devido nascido, crescido, ser criado, ter sido forjado dentro do ambiente judaico. E Deus levanta Paulo com a mente um tanto quanto mais ampla, aberta, por causa de ter sido criado com a amplitude e visão do mundo greco-romano. E Deus levanta Paulo para pregar a palavra de Deus no meio dos gentios, dá-lhe capacidade. E Paulo, chamado por Deus, escreve esta carta, um dos maiores compêndios de teologia, por que não assim dizer, haja visto que até alguns da jurisprudência que tratam de leis, que tratam de governabilidade, se debruçam na carta de Romanos para aprender algumas coisas, algumas leis, alguns pontos que contrapõem, que mostra a palavra de Deus diante das necessidades da sociedade. E Paulo escreve esta carta ao povo de Roma. E é interessante que a igreja de Roma não fora fundada pelo apóstolo Paulo, nem tampouco por Pedro, como reza a tradição de algumas igrejas por aí, dizendo que Pedro foi quem edificou a igreja em Roma. Não foi Pedro, tampouco Paulo. Nós começamos a entender que a igreja de Roma, ela foi edificada a partir do dia de Pentecostes, e até mesmo pela implantação das igrejas ao redor de toda a Ásia Menor, que ouviram a palavra de Deus. No dia de Pentecostes, diversas pessoas que habitavam em outras partes do Império Romano desciam para Jerusalém para sacrificar a Deus no culto das primícias, no culto de Pentecostes. E no dia que a igreja foi inaugurada, recebendo a presença e a unção do Espírito Santo de Deus, muitos crentes que vieram de Roma foram impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus impacta, move, age, opera, nasce uma igreja, irmãos. Aonde o Espírito Santo de Deus vem, aonde o Espírito Santo de Deus habita, nasce uma igreja. Tanto que a Bíblia diz que não sabeis vós que sois templo, habitação, tabernáculo, tenda, morada do Espírito Santo de Deus. Crente não é igreja dentro dessas quatro paredes. Crente é igreja do lado de fora. Crente é igreja no trabalho. Crente é igreja na faculdade. Crente é igreja na rua. Crente é igreja na fila da padaria. Crente é igreja no ponto de ônibus. Crente é igreja trabalhando. Crente é igreja cuidando dos seus filhos. Crente é igreja lavando roupa. Crente é igreja edificando uma casa. Crente é igreja zelando pela sociedade. Aonde o crente vai, a igreja está lá, queridos. Aonde o crente põe o pé, a igreja está presente. Eu não sou igreja aqui, eu sou igreja do lado de fora. Eu sou igreja lá fora, sal fora do saleiro. Aí de repente o Espírito Santo vem, enche vários crentes da localidade de Roma. Eles retornam para suas casas, para sua cidade, para o local de origem. E a igreja é levantada. E Paulo tensiona, pensa, anela em estar em Roma. E escreve uma carta, porque Paulo pensava em colocar Roma, uma das bases do seu evangelismo, uma das bases ministeriais, que dali iria irradiar o evangelho para os rincões, as partes mais profundas do Império Romano. E Paulo anseia em estar com a igreja de Roma. Aí ele escreve uma carta, sabendo da situação que Roma e que a igreja estava passando. É interessante, irmãos, quando a gente fala de Roma, a gente fala de uma igreja gigante, de uma cidade gigante, de um império gigante. Dentro de Roma, provavelmente, havia de 700 a 1 milhão de pessoas naquela cidade, por que não dizer até mais. Mas era uma cidade grande, era uma cidade gigantesca, cosmopolita. Todos os caminhos levavam a Roma. Todas as coisas eram resolvidas em Roma. E Paulo tenciona ir a Roma, mas ele tem o conhecimento dos problemas que a igreja de Roma estava enfrentando. Afinal de contas, querido, todo crente vai enfrentar problema. Todo crente vai enfrentar dificuldade.
Nós não descemos para o play para brincar. Nós não estamos aqui para curtir a vida. Nós não estamos aqui para passar de liso. Nós não estamos aqui, meu Deus, num resort. Nós estamos aqui, queridos, para sofrer, para passar por adversidades, por lutas, por dificuldades. Mas eu quero dizer, quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior a prova, querido, todo obreiro deve ser aprovado. Mas para ser aprovado, ele tem que passar por uma prova, por um estágio. É degrau por degrau. É tempo por tempo. Ninguém chega e vai sentando na janela. Deus prepara, Deus levanta, Deus separa, Deus unge, Deus restaura, Deus capacita, Deus habilita. A igreja aceita, o ministério envia e Deus confirma a chamada na vida do obreiro e na sua missão. E assim é o trabalhar de Deus, querido. E aquela igreja estava sofrendo adversidades gigantescas. E o apóstolo Paulo começa a escrever uma carta para produzir alento ao coração daqueles irmãos. Deus é assim, Ele é especialista em nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de solidão, de tristeza, aonde a lágrima desce quente na nossa face, aonde o gemido está preso na nossa garganta, aonde uma dor rasga o nosso peito, aonde a alma se dilacera, aonde o espírito está quebrado. É quando a gente está no pó, na lama, no chão. É quando a gente não vê saída nem para a direita, nem para a esquerda. É quando na frente não há uma mão para te auxiliar. É quando por detrás te empurram na beira do precipício. É quando tudo perdeu, é quando o chão sai, é quando o céu está de bronze, a terra de ferro, planta e não nasce nada, clama e os céus não se abrem. É quando todas as expectativas, probabilidades e posições e coisas prováveis humanas se findam. É quando o homem nada pode mais fazer e resolver. Aí a possibilidade, a impossibilidade está na mão de Deus. Aí o milagre vem de Deus. Deus espera até o último momento, até o último instante. E quando o médico pode pôr a mão, a gente pode dizer foi o médico. Ainda que Deus pode usar a medicina, ainda que Deus pode usar a justiça, mas quando Deus quer operar, Ele não precisa de nada e de ninguém. Ele opera pelo seu poder, Ele manifesta pela sua glória. A glória é para Ele, o poder é dEle, a essência é dEle, tudo é dEle, por Ele, para Ele, por Ele e por meio dEle são todas as coisas. Você pode levantar a mão e adorar a este Deus. Oh glória! Eu sinto a presença de Deus aqui. E no meio de uma igreja onde a adversidade é algo comum, onde a luta era algo corriqueiro, diário, Deus levanta Paulo para escrever uma carta, queridos, para trazer alento ao coração dos crentes de Roma. Queridos, e hoje em Roma ou na Itália, é muito lindo chegar no Coliseu Romano, pegar o seu iPhone 12 e colocar lá e bater uma selfie diante daquelas pedras que estão se desmoronando. É muito lindo hoje chegar naquela arena, que hoje não é nem um terço do que era antes, e bater uma foto e colocar a hashtag Coliseu. Eu queria ver na época de Paulo, crente não entrava lá, queridos, para bater selfie e postar no Facebook. Crente não entrava lá para colocar no status do Instagram, tô no Coliseu, não. Crente entrava lá para morrer. A igreja era perseguida, a igreja era massacrada, era como uva no lagar do inimigo. Mas eu quero dizer, quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia. Quanto mais amassava, mais a igreja expandia. Não tem jeito de deter a igreja, não tem jeito de barrar a igreja. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, quem levantou a igreja é Deus. Quem erigiu a igreja é Deus. Quem organizou a igreja é Deus. Ele disse:
edificarei a minha. Não é dele, não é de outro. Não tem dinastia, não tem autoridade humana. A igreja não é do homem, não é da terra. A igreja não é de família. A igreja não pertence a A, a B ou a C. A igreja pertence a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Só Ele toca, só Ele levanta, só Ele enche, só Ele renova, só Ele opera, só Ele abre a porta para a igreja operar. E ninguém barra, ninguém detém. É obra santa. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Aí de repente aquela igreja perseguida, queridos, os crentes entravam na arena. Aquele miserável endemoniado Nero, quando colocou fogo em Roma, e para culpar os crentes num bairro em que foi pouco afetado pelo grande incêndio, para tirar as vistas que pendiam sobre ele, ele começa a culpar a igreja de Roma e dizer: foram os crentes. Aí começa a perseguir a igreja, leva famílias inteiras para dentro do areópago do Coliseu Romano, leva famílias inteiras, pai, mães, filhos grandes e pequenos. Havia uma família de uma mulher que a mãe abraçou, o pai abraçou os seus 6 filhos, soltaram as feras e os leões e deram sobre eles, dilaceraram. Não foi pouco que foram colocados como lâmpadas no meio da cidade, embebidos em azeite, e vivos eram queimados. Outros eram arrastados no meio da rua, outros eram rasgados no meio, cerrados no meio da madeira, outros eram queimados. Oh, meu querido, ser crente naquela época era assinar um estado de morte, era assinar um direito de ser morto. Ser crente naquela época era dizer: eu quero morrer, e se quiser pode me matar. Hoje ser crente é soft, é diet, é light, é gospel. Ser crente hoje faz parte da sociedade, mas aquela igreja de antigamente morria e o evangelho transformava, morria e o evangelho edificava, morria e havia diferença na sociedade. Hoje a igreja tem tudo, pode tudo, tem condição financeira, e somos o país aonde há o maior índice de homicídio, somos o país aonde há o maior índice de suicídio, somos o país cheio de corrupção, de malignidade. Sabe o que é? Hoje a igreja tem tudo, mas está faltando a graça, o compromisso. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para que você saiba, há um compromisso dele com você, e você foi chamado para fazer a diferença a esta nação. Quem crê, levanta a mão e adore a Deus. Oh, glória! E aquela igreja recebe a carta do apóstolo Paulo, diante de tantas adversidades, diante de tantos problemas, diante de tantas acusações, diante de tanta dor, diante de tanta angústia, diante de uma névoa, diante de um tempo obscuro, diante de possibilidades de morte, eles recebem uma carta que cai, queridos, como uma água refrescante na garganta de quem está no deserto. Você já sentiu isso? Quando você trabalha o dia inteiro, a garganta chega a colar, e quando você toma uma água, desce e separa, e vai descedentando. Parece que cada célula do teu corpo vai bebendo, parece que na hora o corpo começa a sentir um refrigério, as coisas mudam, querido. E assim o apóstolo Paulo escreve aquela carta para aquela igreja que estava passando adversidade no deserto da vida. Aí ele vai dizendo, diante de todos esses problemas, ele vai escrevendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Não é um de possibilidade, não é um de talvez, é um de reação, de realidade, de entendimento. Se Deus é, e Ele é por nós, quem será contra nós? Não tem jeito de barrar isso
isso aqui, não tem jeito de segurar isso aqui, não tem jeito de deter, porque quem é por nós é Deus, quem dirige a igreja é Deus, quem comanda a igreja é Deus, quem é senhor da igreja é Deus, quem quem tem a base, põe a base na igreja é Deus, quem domina é Deus, quem governa é Deus, quem dirige é Deus, quem é senhor é Deus, quem tem todo o poder e autoridade é Deus. Ele comanda todas as coisas, Ele tem tudo na palma das suas mãos, Ele tem a sua vida, Ele tem seus dilemas, Ele tem as suas dores, Ele tem a sua história, Ele tem o seu presente, Ele tem o seu passado, Ele tem o seu futuro. Nada foge da presença dEle. Se Deus é grande, Deus é poderoso, Ele é onisciente, conhece todas as coisas, Ele é onipresente, está presente com você em todos os lugares, Ele é onipotente, ninguém pode barrar, deter, ninguém pode estagnar a graça e o poder de Deus. Ele está com a igreja, Ele é com a igreja, Ele vive na igreja, Ele opera na igreja, Ele age na igreja. Deus é o Deus da igreja. É por isso que esta igreja não para, não cai, não retrocede, mas ela vai prosseguindo até chegar às mansões celestiais, porque Deus Deus Ele é um estado contínuo, não é um estado futuro, não é um estado passado, é um presente, é agora, é amanhã, é depois de amanhã. Deus não vai deixar de ser, a eternidade lhe é peculiar, a soberania lhe é normal, a graça lhe é real. Deus é por você, meu irmão. Você pode levantar a mão e adorar a Deus. Se Deus é por nós, quem? Há uma pergunta solta no ar: quem? Quem vai ser contra esta igreja? Quem vai barrar esta igreja? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai falando, vai narrando, vai descrevendo por que Deus é conosco. Ele vai no versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Ele é conosco, porque Ele entregou o seu filho na cruz do Calvário. Ele não poupou. É interessante que Deus não foi obrigado. Quando eu leio esta parte, eu me lembro do grande amigo de Deus chamado Abraão. A Bíblia diz que Deus levantou Abraão de madrugada e disse: Abraão, dai-me o teu filho. Aí eu penso assim, Abraão pensou: opa, eu vou dar Ismael. Aí Deus diz: não, esse filho aí não é o da promessa, esse é o filho da dúvida, do jeitinho, da quebradinha, esse é o filho da agregação. Você tentou fazer, mas o filho que eu quero, é o filho que eu prometi, é o filho que eu dei, é o filho que eu realizei a minha obra. Eu não quero nada que vem do homem, não, Abraão. Eu quero dar o meu milagre, o milagre que eu te dei, eu quero aquilo que te faz sorrir, eu quero aquilo que traz o brilho aos teus olhos, eu quero aquilo que faz o teu coração pulsar, saltar, eu quero aquilo que faz os teus olhos estatalar quando vê. Eu quero o meu milagre, eu quero o milagre que eu te dei. Meu querido, não dê a Deus o resto, não dê a Deus a sobra, não dê a Deus aquilo que não te custa nada. Entregue para Deus aquilo que é o melhor, entregue para Deus aquilo que tem valor, entregue para Deus aquilo que custe algo. Entrega o teu melhor louvor, entrega a tua melhor adoração, entrega a tua melhor comunhão, entra na igreja, querido. Aqui é para adorar, aqui não é clube social, aqui não é lugar de brincadeira, aqui não é lugar de estar fora, não, aqui é lugar para adorar. Entregue a Deus o teu melhor, entregue a Deus o teu melhor culto, um culto racional, inteligente. Oh, meu irmão, a Bíblia diz que nós somos templos e nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Entrega o teu culto racional. Todo o vosso espírito é de dentro para fora. Tem gente que até entrega um culto, mas é do lado de fora. É bom, querido, levantar a mãozinha, escorrer uma lágrima, mas o culto começa lá dentro, é lá na alma. Quem é de dentro, querido, é de dentro para fora. Não é espetáculo para o homem, não é para ser visto
visto, não é para ser lembrado na terra, é para ser visto no céu. Não é para ser observado entre os homens, é para servir de espetáculo aos anjos. Entregue a tua adoração de corpo, de alma e espírito. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente consagrados a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Salamai, Calabrassurianai, oh glória, ele não poupou o filho. Abraão ele pediu, mas o filho dele não, ele entregou, ele deu, ele levou. Sabe por que Deus é por você? Porque ele tinha o que ele tinha de melhor no céu, ele não segurou, ele não reteve. Ele poderia ter mandado um arcanjo, ele poderia ter mandado uns querubim alado de 6 asas, que coisa linda, descer na terra. Poderia ter mandado Gabriel, poderia ter mandado outros A, B, C, as criaturas viventes, poderia mandar qualquer um ser, mas ele disse: eu vou mandar o que eu tenho de melhor, eu não vou mandar resto sobra não, eu vou dar o meu filho, eu vou dar parte da trindade, eu vou descer, meu querido. A maior história, a maior notícia, querido, não foi o homem sair da terra, entrar na Apolo 15 e subir aos céus e descer na lua. A maior notícia para nós é Deus descer do céu e pisar na terra, através do seu filho Jesus. Ele disse: e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. E o verbo, a palavra que traz ação, se fez carne, habitou entre nós, ele tabernaculou, morou. E deixa eu te dizer uma história agora, uma verdade. Além dele estar no céu, ele está na igreja, ele anda no meio da igreja, ele visita a igreja, ele conhece a igreja. Lá no livro de Apocalipse diz: e vinha no meio, não é na beirada esquerda, não é na beirada direita, não é na frente, não é atrás, é no meio, é no meio, é no meio, é no meio. Jesus está no meio da igreja, ele está no meio da tua vida, ele está no meio do teu louvor, ó banda. Jovem, Jesus está no meio da tua luta. Obreiros, Deus está no meio do ministério. Igreja de Nova Serrana, Deus está no meio dela. Orabai. E a Bíblia diz: e não será abalada, não será abalada, não será. Eu estou no meio dela. E Deus enviou o seu próprio filho, querido. Isto é a prova contundente, é a prova mais viva que Deus é por nós. Não há nada mais que precisa mostrar. Eu não preciso de ir a um cartório com 3 vias e assinar e Deus comprovar que Ele é comigo, não. Ele já assinou o Novo Testamento no sangue do Filho dele. Já está assinado, querido. Deus é por nós, ninguém é contra nós. E Ele vai descendo, dizer: eu sou por você. É aquele que nem o seu próprio filho poupou. Aí no 33, Ele vai perguntando algumas probabilidades. Ele vai dizendo: quem intentará, oh glória, acusação contra os escolhidos de Deus. Tem muita gente para acusar. Ele não disse que ninguém vai acusar, ele perguntou quem, porque é doido quem fizer isso, é louco, varrido, joga pedra, rasga dinheiro, querido. Não dá para levantar contra a igreja. Eu falo para ímpio e para quem é dentro dela também, porque tem muita gente escondido na igreja, dizendo ser e não é, dizendo que vive, mas não vive, e levanta sorrateiramente contra ela. Deixa eu dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, não briga contra a igreja, não briga contra a obra de Deus, não, porque você vai ter com o dono dela, vai ter com o Senhor dela, vai ter com o mestre dela, vai ter com o rei dela, vai ter com o esposo dela. Dura coisa é, Paulo, recalcitrar contra os meus aguilhões. Deus vai pegar, Deus vai te pegar na curva, Deus vai te pegar onde você menos espera. Quando você menos vê, Deus vai te tomar, Deus vai te erguer, Deus vai mudar a tua vida. Não lute contra Deus e a sua palavra. Oh glória! Ele pergunta: quem intentará? Porque ele sabe que há uma probabilidade de intenção de te acusar.
E um dos maiores acusadores, eu estou tentando condensar, e um dos maiores acusadores da igreja chama-se Satanás. O próprio termo inimigo, Satanás, acusador, ele chegou a acusar a Jó, e de quebrada a Deus também. É um louco varrido, querido, desdentado, miserável, não tem nem a chave da casa dele. Para entrar lá tem que bater, porque Jesus desceu até as regiões mais inferiores da terra, e tem na sua mão a chave da morte e do inferno. Chave não é algo natural, não é algo físico palpável. Chave fala de autoridade e poder. Chave fala da morte, Senhor, sabe por quê? A morte levava quem ela queria, e as coisas eram da forma dela. Aí Jesus entra, ressuscita, para nunca mais morrer pelo poder do Espírito Santo. Ele ressuscita, é a primícia dos que dormem. Igual a ele nós seremos também. Ele mata a morte na ressurreição, e quando ele mata a morte, ele amansa a morte. Antigamente a morte era uma incógnita, era algo que ninguém sabia o que iria acontecer, era uma probabilidade que ninguém entendia. Mas hoje Jesus, ao ressuscitar, ele amansa a morte fica igual a um cavalo que era chucro, bravo. Deus amansa ele. Aí agora cada crente que morre, ele monta nesta cavalgadura e sobe até o encontro de Deus. Aquilo que levava o homem ao inferno e à perdição, agora serve de veículo para levar até a Deus. Eu não temo a morte, eu não temo o inferno. A morte não me destrói, o inferno não é a minha casa. A glória é o meu lar, Deus é o meu Pai, a igreja é a noiva, Cristo é o amado e o cordeiro dela. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem justifica. O diabo não pode lhe acusar. É dia de ceia, é dia de você celebrar a tua vitória, é dia de você celebrar a tua redenção, a tua libertação. Isso me faz lembrar, queridos, uma certa feita, quando o grande reformador da igreja, chamado Martim Lutero, no ano de 1600 e alguma coisa, ele estava na sua casa, não sei se sonhos, visão ou revelação, como diz a história, Satanás aparece para ele, e ele na sua escrivaninha, o diabo aparece para ele tendo nas suas mãos vários rolos, vários escritos, e diz: Martim Lutero, eu vim aqui mostrar a sua vida, contar a sua história. E ele começa a desenrolar na frente de Martim Lutero todos os pecados, e vai enumerando de um a um. Dia tal, na hora tal, no momento tal, você fez isso, disse isso, pensou isso. O diabo, queridos, ouça aqui, o diabo é expert em te mostrar o teu passado, mas não tem problema não. Sabe por que o diabo faz isso? Escute e você vai entender. Porque o passado do diabo era de glória, o presente é de derrota, o futuro é de destruição. Mas o teu passado, irmão, pode ter sido de derrota, o teu presente é de graça e o teu futuro é de glória. É de glória. A diferença está aí entre o teu passado do diabo, entre o teu presente e o dele. E o futuro é maravilhoso, é glorioso, é poderoso, é majestoso, é esplêndido, é fenomenal. O céu existe, o céu é real, não é conto de carochinha, não é conto de vovozinha, não. O céu não é obra de escritor, o céu é obra, não é conto de irmãos Grimm, não. O céu não é obra, querido, não é compêndio de literatura, não é uma possibilidade. O céu é real, e quem vai para lá levanta a mão e adora. Quem vai para lá levanta a mão e adora. Eu creio no céu, eu acredito no céu, eu acredito na mansão celestial, eu creio na palavra, eu leio a palavra, eu vivo a palavra, eu sobrevivo pela palavra. Eu creio que eu fui liberto, eu creio que eu fui transformado, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Hoje você é livre, liberto. Hoje você pode adorar e dizer: livre estou pela graça de Jesus. Livre! Orabaxaragai.
Ramanto de Calabrasev de Anagacharagai. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto, meu irmão, é o coral de remidos, é o coral de transformados, de libertados, pastor Moser. Aí o diabo mostra para Martim Lutero a quantidade de pecados durante a sua trajetória de vida. Aí ele vai mostrando, vai abrindo, vai revelando para Martim Lutero todos os seus erros. Aí Martim Lutero olha aquela situação, vira para o inimigo e diz: e agora, Satanás, tem mais alguma coisa? Diz sim, e retira mais um e vai abrindo. É uma quantidade enorme. Eu sei que tem muita gente aqui que no passado fez atrocidades, fez coisas inimagináveis. Eu sei que tem gente aqui que já viveu, não precisa, Deus não está me revelando, é porque o homem é mau, já nasce com a semente do pecado, ela só cresce e eclode no momento exato, ela só precisa de ser influenciada pela sociedade, pelo paganismo, pela falta e a esperança e pela separação de Deus. Eu sei que tem gente aqui que já foi adúltero, eu sei que tem gente que já foi mentiroso, fofoqueiro, eu sei que tem gente que já foi beberrão, caía no meio da rua e o cachorro lambia sua boca. Eu sei que tem gente que era drogado, viciado, eu sei que tem gente que vivia na prostituição, eu sei que tem gente que vivia na jogatina, sei que tem gente que vivia na corrupção, eu sei que tem gente que vivia na feitiçaria, na idolatria, na magia negra. Eu sei que tem gente cujo pecado lhe era peculiar. A vida de manhã nascia pensando em pecar, crescia vivendo, gostando do pecado, era escravo do pecado, era escravo de Satanás. O diabo lhe colocou uma corrente, o pecado lhe colocou um cadeado, o mundo lhe colocou aguilhões, mas Jesus veio, quebrou o cadeado, arrancou as correntes, abriu os grilhões, e hoje você é livre, é livre, é livre. Quem pode levantar a mão e adorar, 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 adorar? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh glória! E quando o diabo mostra para Martim Lutero todos os pecados diante dele, ele de cabeça baixa, o diabo começa a acusar. E agora, Martim Lutero, olha a quantidade de erro, olha a quantidade de falha, de engano, olha que porfia, mentira, adultério, olha aqui, olha isso, olha aquilo outro. Aí Martim Lutero levanta, pega a folha maior que tinha, pega do tinteiro uma caneta e escreve com letras grandes dizendo assim: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e o sangue de Jesus Cristo nosso Senhor me purifica de todo o pecado. O diabo pode até te acusar, mas quem intentará é Deus quem justifica, é Deus quem justifica, é Ele quem te justificou. Não há condenação, não há intempérie sobre você, você está livre para adorar a Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos, separados? Oh glória! É Deus quem os justifica. E no verso de número 34, ele passa do verbo acusação para o verbo condenação. Primeiro, para ser condenado tem que ser acusado. Agora ele vai adiante um pouco mais, na terminologia dos tribunais. Ele diz: quem vai condenar? Talvez quiseram te acusar. Agora quem vai condenar? E ele vai dizer: não existe condenação, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. É interessante que ele mostra aquilo que nos absolve, aquilo que resolve o nosso problema, aquilo que dá literalmente a última cartada diante de uma possibilidade da condenação. É a morte de Jesus. Ele vai tecendo o prêmio, ele vai tecendo o presente que Deus deu. O seu filho ele não poupou, e ele não poupou até a morte de cruz. É interessante que ele vai crescendo dizendo: quem vai condenar? Pois é Cristo quem morreu,
Cristo morreu na cruz do Calvário, e é interessante, meus amados irmãos, quando ele termina, quando ele acaba, quando ele vai, a última palavra que ele diz lá no Evangelho de João é: Pai, está consumado, está terminado, está acabado. É Cristo quem morreu por nós. A cruz, querido, é a vitória da igreja. Oh glória! A cruz, queridos, é o motivo de nós estarmos aqui. Se somos salvos, é pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Se estamos aqui, é porque o Filho de Deus se entregou por nós. E quando ele termina a sua obra, interessante, algumas religiões por aí diz que Cristo não terminou o seu trabalho na cruz. Ele teve que entrar no lugar santo lá no céu para fazer a purificação. Ora, que mentira! A Bíblia diz que ele consumou na cruz. O meu Jesus é completo. Ele não precisa de puxadinho, de agregar alguma coisa à salvação. Outros dizem: não, para ser salvo tem que pedir ao santo, tem que queimar uma vela de 7 dias, 15, 30, pode queimar vela de 365 dias, que vela não liberta ninguém do inferno, nem tira a criança do limbo, e nem arranca ninguém do purgatório. O que tira o homem do pecado, o que tira o homem da condenação, o que tira o homem do inferno, é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que me libertou. É o sangue de Jesus, é pelo sangue, através do sangue. A igreja está de pé pelo sangue. Há poder no sangue, no sangue, no sangue de Jesus. Há o sangue que operou no passado, há o sangue que opera no presente, há o sangue que opera no futuro. O pecado matou no passado, o pecado mata no presente, o pecado continuará matando no futuro, mas o sangue de Jesus, querido, não perdeu a eficácia. Ele salvou no passado, ele salva no presente, ele vai salvar no futuro. Não perca a esperança. A tua família vai se dobrar, o teu filho vai se dobrar, alguém que você ora vai ser alcançado pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Quem foi alcançado pelo sangue? Aonde estão os lavados, redimidos? A Bíblia diz que só vai entrar no céu quem lava as suas vestiduras. Não é no sangue de bode, não é no sangue de ovelha, não é no sangue de galinha preta, não é no terreno de macumba, não é na água benta, não. É lavar os vestidos, é no sangue, 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 é no sangue de Jesus. Adore, 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 adore. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Oh, glória. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Oh glória, desculpa irmão se eu exagero, desculpe se eu sou assim, mas é que arde dentro do meu coração uma chama, arde dentro do meu coração um desejo enorme. Eu fui lavado, redimido, eu era condenado, eu era miserável, irmão. Eu tinha direito ao inferno, eu tinha direito a ser castigado, eu tinha direito a ser aprisionado. A minha condenação estava certa, acertada. A minha condenação estava já dada lá no Éden. Mesmo que você diga: eu não caí, eu não vi Adão cair, mas nós caímos em Adão. Passou de Adão até nós a semente do pecado. Você não estava no Éden e caiu através de Adão. Você não estava na cruz e foi salva pelo sangue. E foi salva pelo sangue. Independente do espaço-tempo, Deus não opera determinado pelo tempo. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Nós não temos condições. Deus não está seguro. Ele é eterno, atemporal. Ele vai além
além do que eu penso, do que eu imagino, do que eu entendo. Deus está além das ideias, dos argumentos. Deus está além da teologia. Deus está além dos pensamentos. Deus está além da igreja, dos louvores. Deus está além da liturgia. Deus está além de tudo. Deus vai além. A gente não compreende Deus, não consegue entender a Deus, mas Deus te entende, Deus te compreende. Deus sabe quem você é. Deus te conhece, Deus te vê, Deus te compreende, Ele te conhece, Ele sabe os teus dilemas. Deus está além, mas nós não somos difíceis. Deus é quem criou, Deus é quem nos fez. Deus conhece o nosso íntimo, profundo, recôndito e oculto. Deus conhece você do verso ao avesso. Deus te conhece por dentro e por fora. Não dá para esconder de Deus. E Ele lá na cruz do Calvário, eu parto para terminar, Ele diz: Pai, está consumado, está terminado, está acabado, está finalizado. Não há mais nada a agregar, não há mais nada a ajuntar. Tetelestai, está consumado, é uma palavra que é usado em diversas possibilidades. Uma é quando alguém vai fazer uma obra, quando um pai manda o filho resolver um problema para ele. Ele resolve e fala para o pai: Pai, tetelestai, está consumado, terminado. O que o Senhor mandou fazer, eu fiz. O que o Senhor me ordenou, eu organizei, eu direcionei, eu finalizei da melhor forma possível. Também pode ser usado quando alguém tem uma dívida muito grande. Ele vai pagando, ele vai pagando, ele vai pagando. Quando ele termina de pagar a dívida, se escreve naquele documento tetelestai, ou seja, acabou, finalizou, terminou. Ou também pode ser quando a pessoa está pagando um bem, um patrimônio, e ele vai demorando, ele vai até ele finalizar, e quando ele finaliza, ele diz: acabei, terminei. A nomenclatura aqui de está consumado é mais usável neste versículo para dizer que Jesus veio e consumou a obra que o Pai ordenou. Tudo aquilo que Deus mandou, Jesus obedeceu. O princípio de obediência do obreiro está em Cristo Jesus. Ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não era um vagabundo gospel, um solto. Não era igual Satanás, que ficava de rodear a terra e de passear por ela. O pai trabalhava, o filho trabalhava. O pai agia, o filho também agia. E o pai também trabalha, o filho também trabalha. E é interessante que o pai trabalha para quem está dormindo. Dormir aí não é displicência. Dormir aí é descansar no Senhor. É acreditar que Ele vai fazer. É acreditar que ainda tudo seja propício à derrota. Deus vai mudar a história, a situação. Ele vai reverter o quadro. Ele vai mudar a direção. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai abrir o mar vermelho. Ele vai colocar de 5 pães e 2 peixinhos alimento para a multidão. Deus trabalha, 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 trabalha para os que nele confia. Quem confia em Deus aqui? Quem confia? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E eu termino aqui. E ele diz: está consumado, está terminado. Oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Está consumado. Quem tentará? Quem nos condenará? É Deus quem justifica. Está consumado, na cruz Ele terminou. Eu conto aqui uma história e termino. Escuta o que eu vou dizer. Olha como Deus fez com você. Havia na cidade um grande juiz temido, rico, poderoso, um homem de grande influência na sociedade, e todos respeitavam aquele grande juiz. Era um homem muito querido, estimado, amado por toda a sociedade, César. Era um homem ali muito querido. E de repente, querido, irmão Sérgio, e de repente, querido, Deus, aquele pai, ele teve um filho. Aquele juiz tinha um filho. E ele criou aquele filho da melhor maneira possível, dando a ele condições, dando a ele capacidade. Colocou no melhor lugar da cidade, na melhor casa, na melhor faculdade. Pagou os melhores professores. Deu capacitação, amava. Todo dia quando chegava em casa, pegava o seu filho, colocava no colo na viração da tarde. Sentava o seu filho no colo, jogava para cima, amava, beijava, tinha comunhão
aquele juiz amava o seu filho, era algo intrínseco nele, o amor. O menino foi crescendo e se desbandeirou e enfiou-se na marginalidade. E aquele menino foi trazendo tristeza ao coração do pai, aumentando os seus delitos e pecados, ao ponto de, vez por vez, ele ser levado e ser chamado a atenção. Mas chegou uma hora em que ele comete um erro, um delito, que era impossível passar de liso, que era impossível passar despercebido. O que ele havia feito era algo terrível na sociedade, manchava o nome do pai, manchava o nome da família, manchava a autoridade do juiz. E ele foi condenado. E no dia do julgamento, quem estava naquela tribuna, vestindo a toga, sentado naquela mesa, tendo um martelo nas suas mãos, era o seu pai. E adentra o filho, um bandido agora, condenado, e passar agora pelos crivos da justiça, com as mãos agrilhoadas e os pés presos. E o meirinho leva até o juiz e começa a ler as suas condenações, os seus erros. E o pai ali, com o coração apertado, era um juiz bom, justo, reto, que tinha um crivo correto. Olha para o seu filho, depois de ouvir todos os erros e falhas daquele seu filho, erros horrendos, coisas tremendas, ele bate o martelo, decreta a sentença, coloca ali o valor a ser pago, um valor enorme que ninguém na cidade poderia arcar, um valor enorme. Ou se pagava aquela sentença, ou aquele menino iria ser morto, ou sofreria prisão perpétua. Ninguém na cidade poderia pagar, ninguém tinha condições de arcar com aquilo. Quando ele decreta a sentença, o meirinho vai pegando o seu filho, levar para o carrasco. Aquele juiz começa a se levantar do trono, da cadeira onde ele estava, e vai descendo os patamares, vai descendo os degraus, lá da parte superior até o inferior. E à medida que ele vai descendo, ele tira a toga de juiz, ele vai despindo da sua autoridade, ele vai despindo da prerrogativa de juiz soberano ali naquela comarca. Ele tira a toga, tira o paletó, arranca a gravata, vai descendo, dobra as mangas. Quando o menino já está quase no fim de atravessar a porta, ele diz: espera aí, eu desci e eu vou pagar a dívida do meu filho. Eu vou pagar pelos erros dele. Tudo que ele fez eu vou debitar na minha conta. Tudo que ele fez eu terei como responsabilidade. A partir de agora eu assino o valor, o cheque, e pago a dívida dele. Agora eu ordeno que solte, agora eu ordeno que liberte. E quando solta as cadeias daquele moço, quando solta as cadeias do pé e da mão, ele se vira para o pai e sai correndo. O pai lhe abraça. Meu querido, não é diferente com nós. A Bíblia diz que ele se despojou da sua glória, ele desceu do seu trono, ele desceu da sua majestade, ele desce do céu, pisa na terra, ele se veste e vive como homem. Ele assume uma dívida que era minha, ele assume uma cruz que era tua, ele assume a condenação que era nossa, ele paga a nossa dívida, e ele ressuscita e nos pega pela mão e diz: tu és meu, tu és minha, hoje eu te lavei, hoje eu te comprei, você não é mais condenado, você é livre, é livre, é livre, é livre. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Orabassuriandaramanai. Oh glória! Quem é livre aqui nesta noite? Quem está livre aqui nesta noite? Adore a Deus, adore a Deus. Eu espero que Deus lhe abençoe e estende as suas mãos sobre você. Que Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus. Amém.